Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, na pessoa de quem saúdo a todas as autoridades aqui presentes. Dirijo uma saudação particular ao ministro Carlos Alberto, nosso presidente do Tribunal Superior do Trabalho, assim como o ministro Márcio Eurico Vitral, que tenho aqui à minha frente, e a doutora Maria Doralice Novaes, com quem tive a honra de compartilhar no TST alguns tempos de excelente convívio, na ocasião em que substituiu o ministro Ives Gandra. Também gostaria de registrar, inicialmente, a honra e satisfação que tive de receber o convite do professor Nelson Marrich para falar um pouco sobre esse tema. É um tema bastante gigante que tem despertado acirradas discussões. Eu procurei ter como foco, na minha análise, os aspectos jurídicos, por assim dizer, não é? As questões jurídicas em torno da implementação do processo eletrônico, sob a perspectiva dos dois principais marcos normativos que nós temos hoje, que são a Lei 11.419, de 2006, assim como, no âmbito da Justiça do Trabalho, a Resolução número 94, de 2012, que é do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Muito bem. Antes de abordar especificamente as questões jurídicas, eu destaquei apenas 5 que ilustram uma série de perplexidades que eu tenho encontrado na minha trajetória acadêmica. Eu gostaria de lembrar alguns aspectos mais introdutórios e teóricos, prometo não ser muito extenso em relação a isso, mas é natural que nós temos que fazer esse apanhado, não é um pano de fundo necessário aqui. Há um autor norte-americano chamado Lawrence Lessig, que é autor de um livro emblemático, cujo título em inglês é Code and Other Laws of Cyberspace, Código e outras leis do cyberespaço. Código aí é uma espécie de trocadilho que ele usa para aludir ao mesmo tempo ao código-fonte dos programas e ao código no sentido de um conjunto de leis, enfim. E esse autor destaca um aspecto interessante a respeito da regulabilidade dos espaços no âmbito da internet. No início da sua formação, década de 60, quando então ainda se chamava ARPANET, a ideia era de que a internet não pudesse ser regulada, ou não devesse ser regulada, em razão da arquitetura, né, que foi concebida inicialmente como um projeto militar e depois acadêmico. E o professor Lessig destaca que isso levou a uma anomia, né, e esses vazios de poder rapidamente foram ocupados por atividades de natureza criminosa, né? Então, ele entende que seria necessário refletir sobre a possibilidade de regulação desse espaço. E, num primeiro momento, as principais decisões tomadas em relação à arquitetura da internet foram objeto de critérios de ordem mais estritamente técnica. Então, as decisões em torno, por exemplo, da preservação do anonimato, do modo como os IPs seriam definidos, isso foi, de alguma forma, objeto de discussões estritamente técnicas. Então, eram pessoas ligadas à computação, à informática, que decidiam isso. O problema é que essas decisões têm impacto profundo na sociedade e esses dobramentos precisam ser avaliados também pela comunidade jurídica. E esse aspecto foi muito bem destacado por esse autor. Aliás, o livro recomendo para quem tiver interesse em aprofundar as discussões, está disponível também em português. Bom, e esse autor ressalta a necessidade, nesse contexto, de que o Estado esteja mais presente nessa regulação, que não sejam decisões estritamente técnicas. E aqui sempre houve um diálogo, ou pelo menos nem sempre o diálogo aqui foi muito produtivo entre o pessoal da área de TI e o pessoal da área do direito, né? Eu costumo dizer que há um problema aqui ontológico de linguagem, porque a ciência da computação opera essencialmente com uma lógica binária, né? Zeros e uns, embora haja uma computação quântica propondo alguma coisa diferente disso. E nós, na comunidade jurídica, atuamos entre o 0 e 1, eu costumo dizer, né? Nós atuamos no espaço de interpretação. Nós nos sentimos confortáveis na zona cinzenta, né, nos claros que a lei abre para a interpretação. Então, isso nem sempre foi fácil. Bom, o processo eletrônico está num contexto de reformas profundas que ocorreram na última década, reformas no âmbito processual, que trouxeram, por exemplo, a ideia de sincretismo para o processo civil, que ainda não alcançou integralmente, pelo menos, o processo de trabalho.
uma reforma de natureza administrativa, né? Os tribunais tiveram que se readequar. O CNJ fez um estudo interessante sobre o impacto do processo eletrônico do ponto de vista da administração de pessoal. Eu achei os dados bastante emblemáticos. Na época em que esse estudo foi feito, o Poder Judiciário contava com 300 mil servidores. E, segundo as estimativas do CNJ, a implantação plena do processo eletrônico levaria ao desalojamento, vamos dizer assim, de cerca de 150 mil servidores. Metade dos servidores deixariam de ter, vamos dizer assim, sentido dentro da estrutura do Poder Judiciário em relação ao conteúdo das suas atividades profissionais. Por exemplo, o setor de protocolo, né, que no TST, até bem pouco tempo, ocupava cerca de 100 pessoas. Né? Enfim, há uma reforma também no âmbito cultural, que é inevitável, aliás, é uma condição para que essas mudanças ocorram. Né? Eu sempre me lembro aqui de um episódio curioso, né, um artigo que eu li uma vez na Gazeta Mercantil, que dava conta do fato de que algumas decisões judiciais teriam sido anuladas no início do século passado por um motivo curioso, que era o fato de elas terem sido objeto de datilografia, tinham sido datilografadas. E aí o que se entendia é que o ato de julgar não poderia ser transferido, delegado para ninguém, deixar o magistrado simplesmente a missão de assinar, né, a sua própria decisão. Isso não seria compatível com o Estado de democrático de direito, por isso essas decisões foram anuladas. Na década de 80, algo semelhante ocorreu com decisões que tinham sido digitadas. E aí o argumento que se utilizou foi que a digitação, né, o uso dos computadores, poderia permitir a reprodução de argumentos, bancos de fundamentos, o que seria também incompatível com o direito que as partes têm de verem fundamentadas de forma individualizada as suas decisões. Né? Então, usar o copy and paste, copiar e colar, né, isso agrediria esses direitos. Isso foi usado como fundamento para anular essas decisões. E hoje, talvez, nós estejamos concluindo um ciclo, né, que é a possibilidade que os magistrados todos têm, inclusive nos tribunais superiores, sobretudo, de que todas as etapas do processo de julgar possam ser tecnicamente passíveis de transferência para um terceiro, a rigor, na medida em que a assinatura digital, a própria assinatura, já pode ser eventualmente transferida. Da necessidade de se pensar em mecanismos de segurança para que isso não ocorra. No STJ, por exemplo, há mecanismos de identificação biométrica, né, para que o ministro efetivamente possa controlar esses atos. Em Manaus, houve um relato de um caso curioso de uma servidora que se valeu da assinatura digital de uma juíza para forjar, criar um processo, né, ex nihilo, do nada, criou um processo e despachou nesse processo. E o objeto desse despacho foi uma determinação para que se excluísse, né, o nome do seu noivo, o noivo dessa servidora, dos bancos, né, de alguns serviços de proteção ao crédito, para que eles pudessem comprar um imóvel. Né? Então, eles forjaram um processo. Isso só foi descoberto tempos depois, quase que por acidente, pela diretoria da secretaria do órgão. Mas, enfim, isso revela um problema, uma preocupação, na verdade, muito importante com a questão da segurança da informação. Bom, há aqui, inevitavelmente, a necessidade de alusão também aos princípios constitucionais que, de alguma forma, têm norteado essas reformas. Celeridade, o processo eletrônico, inevitavelmente, elimina o que alguns autores chamam de tempo neutro do processo. É claro que o processo eletrônico não elimina os gargalos na entrega da prestação jurisdicional, relacionados à necessidade de um exame individualizado dessas questões. Mas é inevitável também imaginar que, pelo menos, o tempo de tramitação diminua sensivelmente. Por exemplo, do TRT para o TST é um processo que antes demorava cerca de 5 meses para chegar, hoje chega em 1 semana, às vezes menos. É claro que isso não resolve todos os problemas. Havia uma espécie de piada que circulava no TST a respeito da época em que o tribunal adquiriu alguns carros, espécie de carros de golfe, para transportar lá os processos. E alguns advogados maledicentes diziam que o processo ia andar mais rápido, né, quando, afinal, esses carros fossem... É claro que esses mecanismos diminuem esse tempo de tramitação. Agora, a efetiva agilidade na entrega da prestação jurisdicional depende da atuação pessoal dos magistrados. Isso, infelizmente, ou felizmente, não pode ser delegado. O que pode ocorrer aí, e tem ocorrido, estudos sérios em outros países sobre isso, é o uso de sistemas de inteligência artificial, sistemas de suporte à decisão. Né? No sul do país, há um professor chamado Iris Rover, que conduz uma linha de pesquisa nessa área, o uso de sistemas especialistas na área jurídica. Né? Isso aqui é uma questão super interessante, mas, infelizmente, nós não podemos abordar diante
das minhas limitações temporais. Bom, e a questão do acesso à justiça, essa sim, inegavelmente, o processo eletrônico trouxe um avanço inquestionável, não é? A possibilidade de que pessoas, advogados, enfim, de qualquer lugar do país possam ter acesso, por exemplo, aos tribunais superiores, o que elevou, inclusive, o número de processos que tem chegado ao tribunal. Isso talvez tenha que ser ainda melhor avaliado, aquilatado, mas houve uma elevação aí por conta disso, não há dúvida. E há, inclusive, a possibilidade, não só de peticionamento, mas tem implementado em alguns tribunais, própria sustentação oral. Nós acompanhando o ministro Ives em correição lá no TRT da terceira região, nós vimos um advogado sustentar à distância, sustentação oral à distância. Achei bastante interessante isso. Bom, o CNJ concebeu, para orientar o processo eletrônico, uma série de princípios. À época, a comissão, se não me falha a memória, era presidida pelo Dr. Douglas Alencar Rodrigues, lá do TRT da 10ª região. Só destacaria entre esses princípios um princípio que me parece relevante, que é o princípio da interoperabilidade, a ideia de que os sistemas processuais eletrônicos possam conversar entre si. Tá? Havia uma situação surreal em alguns tribunais, que era essa ausência de diálogo entre os sistemas, que levava, por exemplo, à seguinte situação. O servidor recebia a peça em meio eletrônico, né, e esse servidor era obrigado a imprimir essa peça e depois voltava a digitalizar a peça, para que pudesse fazer a inserção no sistema, porque havia uma incompatibilidade entre o sistema que recebia a petição e o sistema de tramitação eletrônica interna. Isso para dar um único exemplo. Não é? Bom, isso aqui é um estudo interessante que foi conduzido por um autor norte-americano chamado Dan Tapscott e reproduzido aqui no Brasil pelo professor Alexandre Ateniense a respeito das fases de virtualização do processo. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas dizer que nós estamos aqui, essencialmente, nesse estágio que se poderia qualificar como processo eletrônico efetivo, em que todos os atos processuais podem ser praticados eletronicamente, desde o ato inaugural, que é a citação. Né? Isso pode ser feito eletronicamente. Ainda não estamos nesse estágio que me parece ser o futuro, né, dessas tecnologias, que é o uso da inteligência artificial pelo direito. Isso aqui é bastante interessante. Eu imagino que se possa ver para o futuro um aplicativo que nós vamos instalar nos nossos smartphones mais sofisticados. Vai chegar lá um aviso, né, para o advogado que uma decisão foi publicada, e aí o advogado vai ter algumas opções, por exemplo. Deseja interpor recurso? Sim. Embargos declaratórios, recurso de revista. E ele vai escolher e o sistema vai orientando, vai dando um suporte. Bom, recurso de revista, aqui essa jurisprudência da SDI1 que pode dar suporte à tese, ele já vai dando, né, uma orientação. Do outro lado do balcão também se pode imaginar, com o uso dessas tecnologias de pesquisa semântica, por exemplo, o sujeito está digitando a peça, isso já foi implementado em alguns lugares, já vi nos Estados Unidos funcionando um sistema interessante, com pesquisa semântica pela internet. A pessoa vai digitando o texto e o sistema vai interpretando aquele texto que está sendo digitado e fazendo pesquisas naquele momento, em tempo real. Então, imagina o advogado digitando um texto e aí o sonar vai, por exemplo, captando informações sobre a evolução da jurisprudência do TST, algum informativo do TST. Então, está digitando lá uma tese e aí vai surgir lá alguma coisa do tipo: você tem certeza que quer sustentar isso? O TST acabou de decidir o contrário. Né? O STI1 mudou esse entendimento. Né? A pessoa cita lá um precedente e fala: olha, isso já não é mais a posição atual, veja aqui. Esse é um sistema de suporte inteligente. Né? É claro que, com isso, os assessores poderemos perder os nossos empregos rapidamente. Né? Boa parte que nós fazemos é exatamente isso. Mas eu sempre digo para todos a quem eu endereço esse tipo de consideração, que há algo que não pode ser transferido para as máquinas, que é a criatividade. Né? Isso nunca vai poder ser transferido, a intrínseca qualidade humana. Então, e é nisso que nós temos que nos debruçar. Na verdade, o trabalho que nós fazemos de copiar e colar fundamentos, muitas vezes, ou de reproduzir decisões já iterativas, esse é o trabalho mecânico, né, do tribunal. Não foi para isso que o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, foi pensado, né, de reproduzir simplesmente os mesmos modelos, né, mas de editar teses novas e tudo mais. Enfim. Aqui só o panorama legislativo, destacando, naturalmente,
a Lei 11.419, que foi resultado da experiência piloto que ocorreu nos juizados especiais federais, né, e trouxe uma série de inovações relevantes. Tá? É importante destacar aqui que o processo eletrônico não é simplesmente o mesmo que processo digitalizado. Tá? Essa é uma distinção que o PEP tem feito, né, eu acho bastante interessante, do GEDEL, né, um grupo de estudos em direito eletrônico. Ele tem dito isso, que nós não podemos fazer, não podemos ver no processo eletrônico simplesmente um processo que foi digitalizado. É muito mais do que isso. É o uso da inteligência no tratamento dessas informações, de forma a estruturar dados que possam ser depois lidos, interpretados, enfim, e daí extraídas várias informações relevantes. Bom, o ministro Dallazen usou uma expressão muito feliz, da minha maneira de ver, ao descrever o impacto desse dispositivo da Lei 11.419. Esse dispositivo diz, como podem ver, que os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta lei no que couber no âmbito de suas respectivas competências. Ou seja, atribuiu autonomia para que os órgãos jurisdicionais pudessem disciplinar o modo como esses sistemas seriam implementados. Isso levou, segundo as palavras felizes do ministro Dallazen, a uma espécie de criação de um arquipélago de sistemas. Tá? O professor ateniense diz que, ao lado do CPC, existiam diversos CPS, né? Eram códigos de processos dos sistemas, de cada um dos tribunais, né? De cada um desses órgãos. Então, nós tínhamos um sistema próprio dos TJs, por exemplo, desculpem, aqui, né, o ProJude, tivemos na Justiça Federal diversos sistemas, como o IPROC, o CRETA, de onde surgiu o PJE, o IDOC na Justiça do Trabalho, e nos tribunais superiores, cada um deles com um sistema próprio. E cada um desses sistemas com uma série de exigências operacionais específicas. Por exemplo, aqui nessa tabela, nesse quadro comparativo, eu só destaquei alguns pontos. Os formatos que podem ser, por exemplo, exigidos, né, em cada um deles. Né. Um detalhe interessante que me chama a atenção, por exemplo, lá no CNJ e no STF, aqui não está, mas o STF admite também a inserção de arquivos em vídeo, né, que é um outro ponto, me parece um desdobramento interessante do processo eletrônico, que é a possibilidade de os profissionais de direito se valerem de outras linguagens. Né? Então, o texto jurídico tradicional, monolítico, parece ceder espaço a outras possibilidades. Por exemplo, esses dias no TST se discutiu um caso bastante interessante sobre a questão da Souza Cruz, a contratação dos provadores de cigarro. E o doutor Vitor Russomano, advogado contratado pela Souza Cruz, distribuiu memoriais com uma espécie de DVD, com um vídeo. Né? Um vídeo mostrando o que seria o painel de avaliação sensorial. Um vídeo de cerca de 20 minutos, quase um mini documentário. Eu soube que no Supremo essa tem sido uma prática de diversos advogados para questões mais complexas, de produzir uma espécie de material multimídia, com vídeo, enfim. Eu fico imaginando que daqui a pouco os escritórios talvez vão contratar documentaristas para produzir as suas peças. Mas essas linguagens novas, né, me chamam a atenção para as possibilidades que existem nisso. Bom, então havia uma diversidade muito grande de sistemas e padrões que levava alguns escritórios a terem computadores especificamente destinados para cada um deles. Porque cada computador tinha que ter uma configuração própria. Né? Um tinha que ser o Java versão tal, com o Firefox, o outro tinha que ser o Windows 7, o outro não admitia o Windows 7, enfim. E isso girava uma espécie de torre de Babel aqui, né? Que era muito complicada, especialmente para quem estava do outro lado do balcão, os advogados. Muito bem. Agora, já para me encaminhar para a segunda parte da minha exposição, eu vou destacar 5 questões jurídicas que me pareceram relevantes nesse contexto de implantação do processo eletrônico. A primeira dessas questões é um princípio que alguns autores na doutrina têm destacado, que é o princípio da adesão voluntária, né? A ideia de que as partes não devem ser compelidas a fazer uso do sistema processual eletrônico, né? Elas devem ter esta opção ao lado do processo físico. Inicialmente, isso foi referendado, inclusive, por algumas decisões do CNJ, não é? Mas hoje nós podemos dizer, isso é bastante perceptível, não é? Que, à medida em que o processo eletrônico avança, e que é implementado em diversos órgãos nacionais, e se torna uma solução padrão,
esse princípio é mitigado e quase que afastado completamente. Então, um marco nesse aspecto me pareceu a resolução número 417 do Supremo, que foi um turning point. Por quê? Porque tornou obrigatório o peticionamento eletrônico para uma série de classes processuais. Então, isso foi uma sinalização clara do Supremo de que, nesses casos, não haveria mais retorno, não haveria mais volta ao processo físico. Necessariamente, os advogados deveriam fazer uso disso. Por exemplo, para todas as classes relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Isso foi exigido. Bom, e os tribunais vêm, aos poucos, afirmando isso. Nessa decisão relativamente recente do CNJ, nesse período de providências, o que se afirmou foi exatamente isso, a possibilidade de os tribunais exigirem o peticionamento na forma eletrônica. Não é? Bom, é claro que a preservação dessas vias alternativas para se instituir uma espécie de plano de contingência também é relevante e também é importante nessa fase de transição que nós estamos vivendo. Eu gostaria de destacar, nesse contexto, que a alteração que se deu na Resolução 94, agora, na sexta-feira passada, no dia 30, no Conselho, tornou obrigatória a utilização do PJE em detrimento do IDOC nas varas, ou melhor, nos órgãos jurisdicionais em que ele vier a ser instituído. Mas isso se deveu ao fato de... A principal preocupação aqui foi impedir o direcionamento das petições e, com isso, a ofensa ao princípio do juízo natural. Então, foi uma preocupação bastante interessante e razoável, me parece. Muito bem. Uma segunda questão importante foi a obrigatoriedade do uso da assinatura digital e do certificado digital, que foi objeto de uma resistência inicial da OAB, da classe dos advogados, compreensível, mas que foi vencida. Só para esclarecer aqui os conceitos, muito rapidamente, a assinatura eletrônica, na terminologia que se tem consagrado, ou cadastrada, é aquela em que há o cruzamento de duas informações, basicamente, login e senha. Esse sistema era utilizado, por exemplo, no ProJude. É um sistema cuja segurança vamos dizer assim, bem precária. É muito fácil descobrir login e senha, rápido, enfim. Qualquer adolescente sem muitas formações pode conseguir descobrir isso. Nós temos um sistema de identificação biométrica, que utiliza traços de identificação corporal, mas que apresentam problemas logísticos importantes. E o sistema que se tornou padrão no nosso país, desde a medida provisória 2200, 2001, que foi o sistema da assinatura digital, que é um sistema extremamente seguro, que utiliza pares de chaves criptográficas, que são associadas matematicamente entre si, e que garantem uma maior confiabilidade do sistema. Para que essas chaves sejam quebradas, que são de 128 bits, é muito difícil mesmo. Até bem pouco tempo não havia computadores que fossem capazes disso. Já há, mas são raros esses supercomputadores que são capazes de quebrar isso. Bom, deixe-me seguir adiante. A opção do legislador, portanto, foi por esse último modelo da assinatura digital, conforme já havia destacado, pela MP 2200. Houve também uma restrição importante, que foi ao uso dos certificados emitidos pelo ICP Brasil, pela infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que foi criada por essa medida provisória. Com isso, se afastou a possibilidade de criação de outras infraestruturas de chaves públicas, como foi a ICP-OAB, que tinha sido pensada pelo Conselho Federal, mas que o projeto acabou sendo abandonado. Depois de fracassarem as tentativas de reversão dessa ideia no STF e no próprio Conselho, a OAB acabou se curvando e criou uma autoridade de certificação de segundo nível vinculada à CertSign. Na Justiça do Trabalho, desde o IDOC, IN30, já se utiliza dois sistemas. O sistema da assinatura digital, para o peticionamento eletrônico, e a assinatura eletrônica convencional, que é utilizada atualmente, de acordo com a alteração que ocorreu na semana passada, vai ser utilizada para não sobrecarregar o sistema, vai ser utilizada para consulta aos autos eletrônicos. Aliás, é um sistema que eu vejo que não é muito conhecido, é super interessante, é um repositório muito interessante de informações em todos os tribunais superiores. Esse sistema de consulta aos autos permite a consulta à íntegra de diversos processos, diversos autos. Isso me parece um repositório interessante para advogados, para pesquisadores, enfim. Uma sugestão que eu faria aqui seria franquear a possibilidade de consulta aos autos também à imprensa, criar uma forma de identificação própria para os jornalistas, até para que alguns equívocos não sejam cometidos, de uma leitura mais
vamos dizer assim, simplificada de algumas decisões. A consulta aos autos pode permitir que o jornalista tenha uma visão mais completa do problema jurídico que está sendo posto. Bom, existem várias questões em torno da assinatura digital, questões jurídicas interessantes. Eu destaquei só uma aqui, que é a da apocrifia digital. O que eu tenho chamado de apocrifia digital aqui não se confunde provavelmente com a ausência de assinatura. A apocrifia, na verdade, enfim, a expressão significa, essencialmente, inautenticidade. E essa inautenticidade, no processo em papel, decorre, muitas vezes, da ausência de assinatura. No processo eletrônico, não há a possibilidade, é inviável, tecnicamente, que alguém deixe de apor a assinatura. Alguma assinatura deverá ser lançada, porque o sistema não vai receber a petição se isso não ocorrer. É até um detalhe interessante que o Lessig destaca em relação às arquiteturas da internet. Ele defende, é uma questão filosófica interessante, que essas normas de arquitetura da internet estão entre o plano do ser e do dever ser. Por quê? Ele diz que essas regras não são passíveis de descumprimento. Então, quando alguma decisão de arquitetura é tomada, por exemplo, não se pode lançar no sistema uma petição sem assinatura. Essa regra não pode ser descumprida pela parte. Assim como, por exemplo, se definir que uma petição que tiver um volume, enfim, um tamanho maior do que o definido pelos tribunais, não vai ser admitido, se for acima de 2 MB. Então, não há possibilidade de descumprimento da regra. Essa é uma questão interessante. Bom, enfim, então a apocrifia digital não existe propriamente no processo eletrônico nesse contexto. Qual é a discussão que existe, e me pareceu interessante trazer aqui? A eventual disparidade entre a assinatura digital e a assinatura manuscrita. É um problema, uma situação que pode ocorrer, por exemplo, quando o advogado não dispõe do certificado digital e pede para que um colega seu encaminhe a peça no seu lugar. E aí, ao encaminhar essa peça e digitar o seu login e senha, ao fazer uso do seu certificado, esse advogado não vai estar simplesmente encaminhando, enviando o documento, ele vai estar assinando o documento. E, nesse contexto, pode haver uma disparidade entre a assinatura lançada ao final e essa assinatura eletrônica, ou digital, mais precisamente. E, nesse contexto, pode-se falar de apocrifia, se houver essa diversidade? Bom, eu, pessoalmente, entendo que não. Por quê? Porque, na verdade, a única assinatura juridicamente relevante aqui é a assinatura digital. Essa é a assinatura que dá valor jurídico à peça, de acordo com os termos da MP 2200. Por isso, na verdade, o que eu sustento aqui é que há um falso problema. É verdade que houve uma época em que as partes confundiram um pouco as coisas. Se puder, por favor, mostrar esse precedente, eu só queria... houve uma época em que as partes entendiam que a assinatura... Deixa eu só voltar aqui. Olha só que interessante isso aqui. Houve uma época em que as partes entendiam que a assinatura digital era assinatura escaneada. Então, alguns advogados entendiam que podiam escanear simplesmente a sua assinatura manuscrita e lançar ao final do documento. Isso era assinatura digital. Foi uma falha. Vejam que eu separei até 2 precedentes para mostrar que isso não foi raro. Vários advogados imaginavam que era assim mesmo, que funcionava a assinatura digital. Bom... Então, o problema que eu coloquei antes é um falso problema, por quê? Porque, na verdade, como a assinatura que interessa é a assinatura digital, o que deve ser considerado numa situação como essa é se aquele advogado que lançou essa assinatura digital tem ou não poderes para isso, nos autos. E, nesse contexto, me pareceu muito feliz essa decisão aqui do ministro Hugo Scheumann. Ele faz exatamente essa diferenciação. Olha aqui, ausência de identidade entre o advogado indicado como autor da petição e o titular do certificado digital. E diz lá que é irrelevante que haja diversidade. É o titular do certificado que é o real subscritor do recurso. Então, o que importa? A regularidade de representação processual. Então, essa disparidade não deve ser tida em conta a rigor. Muito bem. Se puder, por favor, retornar aqui, só para a gente... Eu prometo que eu vou ser um pouco mais objetivo, porque o tempo já estourou, não é verdade? Há muito tempo. Desculpa. Então, eu vou destacar só 2 últimos aspectos. Quanto à questão do momento da prática do ato processual eletrônico, a Lei 11.419 diz que o ato será praticado na data e horário do envio ao sistema. Isso suscitou diversas interpretações. Para resumir a história, a conclusão que nós temos hoje é que o que interessa não é a data de envio. Então, quando a pessoa clica em enviar, entre esse momento e o momento em que o tribunal acusa o recebimento, podem transcorrer literalmente horas.
Tá? Eu já vi relatos de alunos meus em que isso ocorreu lá no Supremo. Clicou em enviar e só 3 horas depois é que surgiu lá o recibo do protocolo, acusando o recebimento. Então, é um problema relevante, especialmente se nós estamos falando do último dia do prazo. E o que a interpretação atual diz? Na Justiça do Trabalho, isso é objeto do artigo 25 da Resolução 94. Que o que interessa é a data e horário de recebimento. E essa data e horário de recebimento é aposta por meio de um equipamento, que é uma protocolizadora digital, que é por isso que a gente chama de timestamp, o carimbo do tempo. Uma máquina alinhada ao Observatório Nacional, uma máquina cara, e, enfim, que dá uma precisão quase atômica a esse momento, em que o ato processual é praticado. E, nesse contexto, uma discussão interessante foi essa daqui do fuso horário. Se nós teremos que considerar o horário local ou o horário de Brasília. Percebam que, nessa decisão aqui, se puder clicar, por favor, agradeceria. Aqui, Renato, por favor. Isso. Vejam que, nessa decisão aqui do tribunal, desculpe, eu não coloquei os dados aqui, mas o que se considerou na interposição do recurso de revista foi o horário local. E o argumento que se utilizou aqui foi o do eventual decréscimo, perda parcial do prazo para recorrer, em relação aos advogados que se situassem em zonas horárias diversas. Foi um argumento interessante. Eu destacaria, entretanto, que a Resolução 94 é bem categórica ao afirmar, em relação ao PJE, o Processo Judicial Eletrônico, que nós temos que considerar o horário oficial de Brasília. Muito bem. A comunicação dos atos processuais é um outro ponto interessante, mas eu vou só destacar, para não perder muito tempo, 2 aspectos aqui. A questão da extemporaneidade e a questão da indisponibilidade. Quanto à extemporaneidade, o caso que me pareceu interessante foi o de um recurso interposto na data da disponibilização da decisão. A Lei 11.419 diz que nós temos que considerar como termo inicial, dias a quo do prazo, a data seguinte, o dia útil seguinte, ao da disponibilização. A disponibilização pode ocorrer em qualquer hora do dia. No TST ocorre às 19 horas. E a data de início do prazo seria o dia útil seguinte. O que acontece quando o recurso é interposto precisamente na data da disponibilização? Há decisões no Tribunal Superior do Trabalho reconhecendo a extemporaneidade, reconhecendo que esse recurso seria preposto. Eu, com todas as vênias, discordaria desse entendimento, porque eu entendo que os fundamentos da extemporaneidade, utilizados pela súmula 434, pela jurisprudência do Supremo, não se aplicam aqui. Um dos principais fundamentos é a ideia de que, entre a data da sessão de julgamento e a data de publicação, podem ocorrer eventuais mudanças de fundamentação da decisão, o que, no caso do DJE, não vai ocorrer. Essa decisão se mutabiliza, pode-se dizer assim, no momento em que o DJE é disponibilizado, de modo que eu, pessoalmente, entendo que não se poderia aplicar a súmula 434 quando se trata de publicação no DJE, porque, nesse momento, a decisão se torna imutável. Aliás, a própria ideia de extemporaneidade parece estar sendo mitigada com o novo CPC. E, por último, a questão da indisponibilidade. Esse é um problema sério que diversos advogados têm enfrentado, que é a questão de o sistema se tornar indisponível e as consequências disso. O ônus de provar essa indisponibilidade é da parte que alega, naturalmente. Isso vem sendo destacado de há muito na nossa jurisprudência. Mas é claro que, também em homenagem ao princípio da melhor aptidão para a prova, que tem sido prestigiado pela jurisprudência do TST, inscrito lá no artigo 6º, inciso 8º do CDC, a lei, nesse caso a Resolução 94/2012, instituiu a necessidade de o próprio sistema efetuar o monitoramento. Auditorias periódicas vão fazer isso. Para quê? Para que a parte não seja obrigada a fazer uso de um meio de prova difícil e quase impossível, muitas vezes. Então, o primeiro ponto que se destacaria é esse. O segundo é o seguinte: qual é o desdobramento, quais são os efeitos da indisponibilidade parcial? Se afeta só um serviço, por exemplo, e não todos. Esse problema foi equacionado pela resolução de maneira impecável, na minha maneira de ver. Primeiro, porque a resolução diz quais são os serviços cuja indisponibilidade pode acarretar esse efeito de prorrogação do prazo. Serviços de consulta, de comunicação dos autos, de peticionamento. E depois, quanto à indisponibilidade parcial, quanto ao tempo, e com isso eu vou encerrar essa apresentação das questões jurídicas, nós tínhamos uma inclinação inicial, se puder clicar aqui, por favor, Renato, que era a seguinte: vejam esse precedente. Não, embaixo aqui, por favor.
Vejam esse precedente do ministro Horácio. O ministro Horácio sustentou nesse precedente que só haveria prorrogação se o problema técnico perdurasse até o último momento do prazo final, ou seja, até a 24ª hora. Isso poderia obrigar o advogado seria até eu digo, que seria uma espécie de novo nicho que se criaria para os estagiários, né? Encontraria um estagiário para ficar lá clicando até para ver se o sistema voltava, né? Percebam que essa linha de interpretação evoluiu, né, para se reconhecer aqui um precedente do ministro Luiz Felipe, mais recente, 2012, e ele ressalta exatamente isso. Olha aqui. Se a indisponibilidade fosse substancial, é irrelevante que não perdure até a 24ª hora. O fato do sistema ter voltado a funcionar, ainda que no último dia, após um longo período de disponibilidade, não é suficiente para afastar a prorrogação. Não é razoável exigir das partes que permaneçam tentando utilizar o sistema horas a fio. Me parece uma diretriz bastante razoável. Se puder clicar, por favor, de volta. Mas a resolução é ainda mais feliz, porque discrimina de maneira muito mais detalhada os critérios objetivos para a prorrogação do prazo. Por exemplo, diz que se a disponibilidade durar mais do que 60 minutos, tá, entre as 6 da manhã e as 23 horas, acarreta a prorrogação. Diz também que se a indisponibilidade ocorrer entre as 23 horas, tá, e a 24ª hora, tá, há prorrogação independentemente do período de indisponibilidade. Tá? E, por fim, diz que não haveria a prorrogação se a indisponibilidade ocorrer entre a meia-noite e as 6 da manhã. Então, são critérios bastante plausíveis, muito interessantes. Bom, a questão da consulta aos autos é uma questão interessante, mas eu não vou... Já estourei muito tempo, então eu vou só, essencialmente, agradecer a paciência dos que me ouviram e trazer aqui uma frase que me parece visionária de um autor italiano chamado Alfredo Borujo. Né? Notem que essa frase foi pronunciada em 89. Né? E o autor diz: se o jurista se recusar a aceitar o computador que formula um novo modo de pensar, o mundo, que certamente não dispensará a máquina, dispensará o jurista. Será o fim do Estado democrático de direito e a democracia transformar-se-á facilmente em tecnocracia. É uma frase que me parece conclamar a todos para refletir sobre as questões jurídicas relevantes, porque me parece que os desafios operacionais do processo eletrônico, nessa fase de transição, os desafios de ordem estritamente técnica têm ofuscado a preocupação jurídica, por alguns aspectos. Eu já, conversando com algumas pessoas da área de TI, muitas vezes eu digo, mas por que não se adota essa solução, que, enfim, essa que melhor respeita as regras processuais? Não, é porque a nossa rede não suporta. A nossa rede não vai ter condições de suportar essa solução. Então, se tem utilizado de argumentos técnicos, enquanto a questão jurídica fica de lado. É preciso, então, que elas voltem a ser melhor discutidas. Enfim, mais uma vez agradeço a paciência de todos e encerro a minha fala.